Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Antes de falar desse vídeo, vou pedir para vocês voltarem no vídeo passado, que eu tô com umas notícias exclusivas sobre Valdívia, Luan, Lucas, um monte de novidade. Agora esse vídeo é o Laila Responde, exclusivamente para tratar dos comentários de vocês que vocês mandam em todos os vídeos perguntando um monte de nome. Quero já ressaltar que às vezes eu não respondo, porque eu já falei no vídeo sobre o nome e aí eu teria que repetir no próximo. Eu dou um espaço para ver se vocês assistem os últimos vídeos e depois eu vejo e analiso se precisa regravar. Então vamos lá, eu vou falar do Hernanes. Muita gente está me perguntando se com a contratação do Mascherano ele pode voltar para o São Paulo. Vou falar do Hudson, que embora tenha voltado para o São Paulo, ainda não foi relacionado, não está jogando. Vou falar do Marinho, que chegou a ser prioridade aqui no São Paulo. O que aconteceu com ele, que ele acabou não vindo e se ainda existe possibilidade. Vou dar uma opinião por alto sobre o Cueva e o Carlos Eduardo, porque eu me divirto muito com a opinião de vocês e respeito também bastante. Vamos debater esses dois assuntos. Por fim, eu vou falar de lateral direito e um pouquinho do Zeca. Tem muita gente ainda perguntando sobre isso e não é por menos, né? São Paulo jogando, vocês têm mesmo que perguntar de lateral. Por fim, eu vou falar de contratação no sentido de o que o Dorival Júnior tá pedindo, o que será que o Raí tá escutando, que eu vi que também tem muita gente de olho nisso devido às polêmicas que o Dorival tem falado nas entrevistas pós-jogo, né? Não foi por fim não, eu também vou falar do Gilberto. Tem gente perguntando, São Paulo não vai manter o Gilberto? O Gilberto fica no São Paulo, por que não vai atrás? Eu vou falar do Giba um pouquinho também. Pessoal, vamos começar falando do profeta, do Hernanes, que veio aqui, salvou a gente do rebaixamento, né? Durante 6 meses estourou, mostrou um futebol que ninguém imaginava, além do esperado. E eu acho que vocês lembram que em meados de novembro, o Tite chegou a ligar aqui, falou com o Leco, falou com o Dorival Júnior e falou que ano que vem conta com o Hernanes na seleção. Aí o Hernanes, por causa daquela cláusula, foi chamado de volta para a China, se reapresentou lá na Espanha, onde foi a pré-temporada do time dele, e ele ficou lá, tentou conversar com os dirigentes. Chinês é difícil de conversar, né? Os caras não são duros na queda, não dá para conversar direito, e aí ele não conseguiu voltar. Acontece que o clube dele contratou o Mascherano, e aí todo mundo perguntou, falou, se contratou o Mascherano, então o Hernanes pode vir, porque tem outro jogador lá, para que precisa do Hernanes? É ano de Copa do Mundo, e o Hernanes não é aquele jogador chinelinho que faz corpo mole, que fica fazendo igual o Cueva para ver se força a venda ou empréstimo. O Hernanes não é, ele tem caráter, é profissional, ou seja, todo jogo treino ele marca gol, ele arrebenta, deita e rola, tá mostrando o melhor futebol que ele pode, ainda tem bastante tempo de contrato, quer dizer, não tá fácil de tirar ele lá, não tem muita chance dele vir exatamente por isso. O Hernanes tá jogando muito e os caras contam com o Hernanes mesmo com a chegada do Mascherano. Nada impede do São Paulo ficar por ali, né? Como vocês viram no último vídeo, o Raí estava por ali com o Paris Saint-Germain tentando trazer o Lucas. Nada impede do Raí ficar por ali. Surgiu uma oportunidade, contratou outro jogador, deu o limite de estrangeiros no time, pode ser que pinte uma oportunidade. Só que por enquanto o Hernanes fica por lá mesmo até haver uma oportunidade. Então não vamos contar com ele. Pessoal, também estão perguntando muito do Hudson, porque ele estava lá no Cruzeiro, o Mano Menezes ganhou a Copa do Brasil, quase ficou lá, né? Tinha todo o direito contratual para ficar lá, só que o Cruzeiro não tá conseguindo pagar ninguém, não conseguiu pagar nem o Hudson e ele acabou voltando. Chegou a receber sondagens, aí, inclusive do Atlético Mineiro, rival da Raposa, mas aí ele não foi e ficou no São Paulo. Por que Deus que este homem não está jogando? Enquanto ele estava lá no Cruzeiro, ele teve uma contusão que não foi brincadeira na coxa direita. Arrebentou o músculo inteiro, tá quase não jogando. Ou seja, o preparo físico dele não está bom. Vai voltar aos poucos aqui no São Paulo. São Paulo tem todo um preparo de médico, fisiologia, para fazer o negócio acontecer. Mas por enquanto, vai voltar aos poucos. Tem plano de jogar ainda, mas o São Paulo não quer forçar. Então é por isso que o Hudson ainda não está jogando. Lateral direito, que desesperador. O São Paulo virou o ano falando que ia contratar um lateral direito. Saiu a caça, viu um monte de lateral fora do país, voltou. Até que o São Paulo emperrou no nome do Vitor Ferraz do Santos. Ficou aquele papo, o Leco se dá bem com o presidente do Santos, aí o Santos ia mudar de presidente. Tava esperando a eleição presidencial para ver o futuro do Vitor Ferraz. Não tava se dando bem lá. Acontece
que depois que muita água rolou, o Raí entrou no lugar do Pinotti, receberam a resposta do Santos de que não liberariam fácil o Vitor Ferraz. Ele ainda tem mais 2 anos de contrato e o Santos não vai liberar, não teve conversa. Aí o São Paulo teria que reiniciar as buscas. Porém, já estava com a copinha em andamento, que a gente chegou até o final, e a diretoria ficou com medo de contratar outro lateral, e de repente nosso lateral lá da base arrebentava no futebol e ia falar, meu, o que eu vou fazer com 2 laterais? Preciso dar espaço para a molecada. Então hoje a postura da diretoria é de valorizar as pratas da casa e de dar chance ao Bruno. Isso mesmo, o Bruno. O Bruno teve uma conversa muito séria com o Raí, com o Ricardo Rocha, e ele prometeu que seria um dos melhores, se não o melhor lateral direito do ano. Se fizer o arroz com feijão, Bruno, a gente já vai ficar feliz. O arroz com feijão, saber cruzar, ir pra linha de fundo, saber voltar para marcar, a gente já vai ficar feliz. Por enquanto, São Paulo vai esperar para ver o que acontece com o Bruno, com os meninos da base. Se não der certo, São Paulo volta a buscar lateral direito. Pessoal, agora o Marinho. Marinho foi prioridade aqui no São Paulo. Durante janeiro inteiro, Ricardo Rocha e o Raí discutiram o nome dele. Chegaram a acertar com ele salário, tempo de contrato, estava tudo certo para o jogador vir. Qual era o empecilho? Porque o São Paulo sempre tem empecilho, né? O empecilho era o seguinte, o time dele lá na China, eu não vou ficar falando o nome de time da China, não consigo. O time dele lá na China estava no mercado atrás de reforços, não conseguiu reforçar o time e resolveu ficar com o Marinho mesmo. Que merda, hein? Falou, não vamos liberar o jogador, a gente conta com ele aqui para essa temporada. Ou seja, São Paulo esperou um mês para ver se esse time se reforçava e não deu certo. Marinho fica por lá mais uma temporada. Também comentaram aí sobre as declarações do Dorival Júnior, se o Raí vai trazer mais um reforço e se esse reforço vai ser da vontade do Dorival Júnior. Essa questão é muito polêmica, ainda bem que vocês levantaram aí nos comentários. O Dorival Júnior pós-clássico falou, bom, não é que ele falou mal do Trellis e do Nenê, mas ele falou como se ele não tivesse a favor desses nomes. Ele realmente tinha falado outros nomes em reunião junto com a comissão técnica e a diretoria. Só que o que acontece é o seguinte, São Paulo tem um budget, ou seja, tem um valor para poder ir atrás de jogadores. Quando finalmente a comissão e a diretoria entravam em consenso de um nome, esse nome era caro demais. Então São Paulo teve que fazer o melhor que pôde com o pouco que tinha. E aí conseguiu trazer o Nenê na situação de rescisão de contrato com o Vasco e o Trellis num valor que eu vi que vocês não gostaram nos comentários, eu também não gostei. Esse valor pode chegar a 8 milhões de reais se ele não for negociado. Se for negociado, travando 6 milhões de reais o Trellis. Ou seja, Dorival Júnior ainda... Tá acabando o tempo? Ou seja, Dorival Júnior ainda aguarda um reforço. Pode ser que ele goste ou não desse reforço. O que acontece é exatamente isso. Eles discutem junto os nomes, mas só entram em consenso em nomes que são caros. Então, tudo pode acontecer. Minha opinião é que o Dorival Júnior recebeu esses reforços e agora ele tem que fazer o melhor que ele pode com esse reforço. Se ele não gostar, em reunião fechada, ele se entende com o Ricardo Rocha e com o Raí. E não na mídia, por favor. Gente, Gilberto. Tem gente que tá me perguntando por que o São Paulo não traz o Gilberto de volta, por que o São Paulo não renova com o Gilberto. Gente, Gilberto já encerrou o contrato em dezembro do ano passado e agora ele foi para um clube da Turquia. Foi de graça, né? Já tinha encerrado o contrato, São Paulo não tinha nem o que fazer. Em 43 jogos ele fez 15 gols aqui no São Paulo. Bacana os números dele, né? Eu não era muito a favor de deixar o cara embora assim, desse jeito. Porém, ele também me decepcionou muito. Quando ele estava aí livre no mercado, ele fez umas declarações pro Corinthians que não foram legais, me magoaram um pouquinho. Acho que vocês sabem do que eu tô falando. Ele teve sondagem do Corinthians e do Botafogo, mas já era. Foi pra Turquia, boa sorte pra ele lá. Agora, pra finalizar, vou falar rapidinho da opinião de vocês em relação ao caso do Cueva e do Carlos Eduardo. Do Carlos Eduardo, tem umas que o editor vai colocar aqui, umas coisas muito engraçadas que vocês falaram. Obrigada, continua mandando esse tipo de comentário que eu dou risada pra caramba. E o Carlos Eduardo também tem a mesma opinião que vocês. É um cara promessa, num valor muito alto, promessa por promessa. Eu fico com o pessoal da base. Quem não pensa assim, respeito muito futebol, é ponto de vista, né? Vamos falar do Cueva para finalizar esse vídeo. Continue mandando perguntas que a gente vai fazer isso sempre agora para ter essa interatividade. Do Cueva, gente, tem muita gente que não gostou do que a diretoria fez, achou que deveria colocar ele para jogar ou vender. Minha opinião, tá na hora do São Paulo parar de ser refém dos jogadores. Pô, você paga um dia o salário,
não tinha meia. Ele falava, eu não vou jogar porque não tinha outro meia, agora chegou o Nenê pra dar uma salvada nisso, né? É ano de Copa do Mundo, você fica refém do jogador? Não. Aí tá certo, tem que falar, não, agora sou eu que não quero que você jogue. Coloca o jogador no lugar dele. Você vai ficar encostado, eu quero ver que técnico que vai convocar você pra seleção. Eu acho que tá na hora do São Paulo virar um pouquinho a mesa do jogo, porque a gente ficou na mão de Michel Bastos, a gente já ficou na mão de Ganso, a gente já ficou na mão de tanto jogador, tá na hora um pouquinho da gente mostrar que a gente tem tradição. Aqui é o São Paulo, não é time sem mundial. Pessoal, vou finalizar esse vídeo, deixa nos comentários sempre perguntas de vocês. Tem gente que me perguntou do Ganso, tem uns vídeos atrás que eu falo do Ganso.